Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra e nem parece que o Flamengo tem um jogo decisivo amanhã diante do Olímpia no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Pois é, nós vamos falar de novo do caso do Pedro e a consequência do que aconteceu lá no sábado, lá em Belo Horizonte. Bom, o Pedro é suspenso por um jogo e diretoria multa o atacante por não se aquecer e o adverte por falta. Centroavante não pega o Olímpia nesta quinta pela Libertadores e treina normalmente no Ninho do Urubu. E ele foi punido em 5% do salário por episódio de sábado. O caso do atacante Pedro ainda não está nem perto de ser resolvido. Nesta quarta-feira, a diretoria do Flamengo tomou a decisão de punir o atacante. Ele recebeu suspensão de um jogo, foi multado em 5% do seu salário pela não ida para o aquecimento contra o Atlético Mineiro e foi advertido por faltar a um treino. Não será relacionado contra o Olímpia nesta quinta-feira no Maracanã, valendo pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes, depois do jogo de sábado em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O camisa 9 fez boletim de ocorrência e Pablo foi demitido. Nesse boletim de ocorrência, inclusive, o Pedro foi acompanhado pelo Marcos Braz e aí o Pedro ele demonstrou que tomou um soco e tomou 3 tapas no rosto, conforme a gente já falou aqui. Bom, não houve manifestação oficial do Flamengo sobre a agressão e a suspensão e a multa do Pedro. Segundo o clube, ele precisa evitar possíveis problemas jurídicos se as decisões vierem a público. O clube ainda não homologou a demissão de Pablo Fernandes e só ele, Pedro e Sampaoli divulgaram notas oficiais depois do que aconteceu contra o Atlético Mineiro. Pedro foi ausência no treinamento da manhã de segunda-feira. O clube ainda não tinha sido informado, mas à tarde o atacante disse ter dores no rosto e estar incomodado com a situação. Pois é, o Pedro estava incomodado com a situação do seguinte, que o Flamengo tinha demitido o Pablo Fernandes, como está demitido até hoje, né? E não ter demitido o Sampaoli. Pedro, aí eu acho que queria um pouquinho demais, mas enfim. Mas na terça, o atacante participou do treino depois de ter tido uma conversa, porém sem ter contato com o Sampaoli. O que eu acho disso? Eu acho que o Pedro criou um clima ruim desnecessariamente lá dentro do Flamengo, tá? Porque o que acontece? O Pedro, ele é um atleta muito importante para as competições que o Flamengo tem, porque ele é o único centroavante reserva oficialmente que o Flamengo tem, né? Porque o reserva por causa do Sampaoli, que não utiliza Pedro e Gabigol juntos como titulares. Você está insatisfeito com a reserva? Tudo bem, você pode ficar insatisfeito com a reserva. Só que há outros jeitos de você conduzir essa situação. Você pode muito bem, por exemplo, virar lá para o Marcos Braz, ou para o Bruno Spindel, ou principalmente conversar com o próprio Sampaoli e demonstrar sua insatisfação. Ou, amigo, a melhor maneira de demonstrar sua insatisfação é ao entrar em campo, dar tudo de si, fazer gols, entendeu? O Pedro foi culpado pelo Sampaoli da praticamente não classificação contra o Grêmio, porque o Pedro perdeu um gol feito contra o Grêmio lá na Copa do Brasil. Se bem que o Sampaoli se esqueceu de um ponto importantíssimo. O Gabigol perdeu o pênalti contra o Grêmio, né? Ali, o Flamengo teria saído com 2-0 do primeiro tempo, tá? Se o Gabigol não perde aquele pênalti. Mas, enfim, eu acho que o Sampaoli errou
nessa questão de ter culpado somente o Pedro, do Flamengo não ter feito o 3-0 lá no Sul, e o Pedro também errou por conta do chute completamente errado que ele deu lá naquela hora. E o Pedro está errando mais ainda agora por meio que forçar sua saída. Teria sido melhor o Pedro ter aceitado a proposta da Arábia, que era para ele ganhar 6 vezes mais do que ganha no Flamengo, do que fazer o que ele está fazendo agora, que é um papel muito feio mesmo. Tudo bem, ele não aceitou porque ele quer continuar jogando lá na seleção brasileira. Beleza, ele acha que vai ficar sumido no futebol da Arábia. Só que tem que... Será que fazendo isso aí, ele vai continuar jogando na seleção brasileira? Entendeu? Eu não sei. Sinceramente, se eu fosse o treinador da seleção brasileira, com esse papel que ele está fazendo aí no Flamengo, eu pensaria muito antes de convocá-lo de volta. Tá bom? Bom, e, aliás, quinta-feira, jogo importantíssimo pelas oitavas de final da Libertadores. Até agora, nenhum brasileiro ganhou nas oitavas. O Fluminense empatou com o Argentino Júnior, tá? O Internacional perdeu para o River Plate 2-1 lá na Argentina, e o Atlético Paranaense tomou de 3-1 do Bolívar lá na Bolívia. Será que vai ser só o Flamengo que vai ganhar? Hoje, por exemplo, tem o duelo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Pelas oitavas também, hoje às 9h30 da noite. Então, vamos ver aí se vai ser o Flamengo a salvar a lavoura do futebol brasileiro na Libertadores. Mas são resultados normais que dá para os clubes brasileiros reverterem. Tá bom, minha gente? A gente vai, mas a gente volta amanhã. E você tá aqui no canal? É inscrito? Não? Por favor, se inscreva no canal. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos. Comente nos nossos vídeos. Aumente o nosso engajamento, que é muito importante para você, né? Demonstrar o seu conhecimento de futebol, e para a gente também, né? É muito importante ter vocês aqui com a gente, tá bom? Tchau, tchau, gente. Até amanhã falando, finalmente, né? Espero, de Flamengo e Olímpia do Paraguai pela Libertadores. Tchau, tchau.